ainda agora com vocês o PET 2 da primeira semana do Laboratório de Matemática do 7º ano integral. Lembrando, né, que no segundo bimestre, as disciplinas integradoras, como o exemplo Laboratório de Matemática, vê apenas um guia orientador, né, para os professores estar elaborando o PET. Então, ou seja, cada professor vai elaborar, né, o PET de acordo com esse guia orientador. Então pode ser que aconteça que o PET, né, não seja igual para todos. Frações, então a gente tem aqui a representação de algumas frações. Então, por exemplo, sempre esse número que está em cima, ele vai representar a parte que nos interessa. Então, ou seja, por exemplo, se você tiver uma fração igual aqui, ó, 2/5, então esse 2/5 aqui, o 2, ele vai representar a parte que nos interessa, a parte que está pintada aqui, ó, e que é chamado, né, de numerador. E o denominador, que é esse número que está embaixo, né, ele representa a parte total da fração. Então, por exemplo, aqui a fração, né, 2/5, ela é dividida aqui, ó, em 5 partes. Então a gente tem uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Então 2/5, esse 2 que é o numerador, ele representa, né, igual eu disse, a parte, né, que nos interessa. E o denominador, a parte total da fração. Aí no primeiro exercício aqui, as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, então aqui eu tenho a primeira árvore A, de um trecho, e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Então aqui, né, a gente tem a mesma distância entre as árvores. E aí no exercício aqui embaixo ele fala, de acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda árvore. Então ele quer saber qual que é, né, a fração que representa a distância dessa primeira árvore, né, com a segunda árvore. Então como que a gente vai fazer isso aqui, ó? A gente vai analisar aqui que essas árvores aqui, os espaços entre elas aqui, né, foi dividido 5 espaços. Então a gente tem aqui, ó, observa que é um espaço aqui, outro aqui, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 5 espaços entre elas, né? Então a distância da primeira e da última árvore, a gente considera aqui que tem 5 espaços aqui. E qual que é a representação da primeira, né, da primeira árvore com a segunda? Então a gente vai ter o que, ó? Que seria a parte, né, que está pintada, se a gente fosse analisar aqui, a parte, né, que nos interessa. Então é a parte inteira que nos interessa. Então aqui, o que nos interessa aqui, vamos imaginar aqui que a gente tem uma fração e está dividida em 5. Então qual que seria essa representação aqui, ó? A letra C, 1/5. Né? Então a resposta do primeiro é a letra C. No segundo exercício, Cláudia adora jogos de corridas e jogos de aventura. Ela tem no celular 14 jogos, dos quais 9 são de corridas e os demais de aventura. Qual é a razão do número de jogos de aventura para o número de jogos de corrida? Então, primeiro aqui a gente vai tirar os dados. Então, Cláudia, ela tem, vamos colocar aqui, ó, 14 jogos, né? Ela tem 14 jogos aqui. Vamos escrever aqui, ó, que ela tem 14 jogos. Dentro desses 14 jogos, a gente coloca aqui, né, ó, que 9 são de corridas. Então, 9 são de corridas. Vamos escrever aqui, ó. Então, 9 jogos são de corrida. E os demais de aventura. Então, qual que é essa diferença aqui, ó? 9, né? 14 menos 9. Então, 5 jogos aqui, 5 jogos a gente vai obter ele de aventura. Então, vamos colocar aqui, aventura. E aí a pergunta aqui, qual é a razão do número de jogos, né, de aventura? Então primeiro eu tenho que colocar aqui o aventura, a gente vai representar uma fração, aventura aqui é 5, para o número de jogos de corrida. Corrida a gente tem 9, então aqui embaixo aqui, do denominador da minha fração, eu vou colocar o 9. Então qual é a razão, né, do número de jogos de aventura para o número de jogos de corrida? 5 nono. Então a gente, né, vai ter essa resposta aqui, que é do exercício 2. Já no exercício 3, a lista de ingredientes a seguir faz parte da receita de bolo de fubá cremoso de Joaquim. Aí aqui a gente tem os ingredientes, né, 3 ovos, 4 xícaras de chá de leite,
3 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara, né, e meia de chá de farinha de trigo, 1 xícara, né, e meia de chá de fubá, 2 colheres de sopa de margarina, 100 gramas de queijo ralado e 1 colher de fermento em pó. E na letra A, ele pergunta qual a razão de xícaras de açúcar para xícara de leite. Então, qual que é a razão, ó, de xícara de açúcar para xícaras, né, de leite? Então, o açúcar, vamos analisar aqui, ó, qual que é a quantidade de açúcar aqui, ó, 3. Então, a gente vai colocar aqui que a razão ela é 3. E qual é a quantidade agora, né, de leite que vai nessa receita? 4. Então, aqui vai ficar, né, uma fração representada por 3/4, a letra A. Na letra B, qual é a razão do número de ovos para a quantidade em gramas de queijo ralado? Então, qual que é a quantidade, né, de números de ovos? Ovos vai ser 3. Então, aqui também em cima, né, no numerador aqui da minha fração, eu vou colocar 3. E a quantidade em gramas de queijo ralado. Então, quanto queijo ralado que vai? Ó, 100 gramas. Então, aqui 3, né, 100 aqui, ó. Então vai ficar, né, 3 por 100 avos aqui, a resposta aqui da letra B. Na letra C, se a receita fosse utilizada para fazer mais de um bolo e 9 ovos fosse utilizado, qual seria a quantidade de queijos, né, para o preparo dos bolos? Então, primeira coisa que a gente vai ter que calcular quantos bolos que dá para fazer com 9 ovos, né? Então a gente vai utilizar a regrinha de 3. Então vamos utilizar aqui a regrinha de 3, simples, né? Então vamos colocar aqui, ó, escrever aqui ovos de um lado e do outro lado a gente vai colocar aqui, ó, número de bolo. Então quantos bolos que dá para me fazer? Número de bolo. Então eu tenho duas grandezas aqui, ó, ovo e bolo. Aí a gente vai, né, montar essa regrinha de 3. Então quantos ovos vai por bolo? Então a gente tem lá que na receita, né, vai 3 ovos para construir, né, para fazer, para preparar aí um bolo. Então, 3 ovos para preparar um bolo. Então, aqui eu tenho duas grandezas. Ovo, né, que são os ovos aqui, o número de bolo. Então, 3 ovos eu construo, né, eu consigo fazer um bolo. E se eu tiver 9 ovos aqui? Então, 9. Quantos bolos que eu vou fazer aqui? Ó, x. Aí a gente vai multiplicar cruzado aqui agora. Ó. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 1 vai dar 9, que é igual a 3 vezes x, 3x. Então, a gente vai colocar aqui 3x. Todo número que multiplica por uma letra cai dividindo. Então vai ficar assim, ó, x que é igual a 9 dividido por 3. Ele vai cair embaixo dividindo. Então 9 dividido por 3, a gente vai chegar em 3. Então eu calculei aqui, ó, 3 bolos. Então, por exemplo, com 9 ovos a gente faz 3 bolos. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é aqui, ó, qual seria a quantidade de queijo para preparar, né, para o preparo dos bolos? Aí eu tenho que primeiro eu descobri aqui a quantidade de bolo que dá para fazer, agora eu vou, né, na quantidade, né, de queijo. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, calcular, né, a quantidade de queijo para fazer, né, esses três bolos aqui. Então a quantidade de queijo aqui é 100 gramas que eu preciso para me fazer um bolo. Então um bolo, vamos colocar aqui, ó, bolo, montar outra regrinha de 3. Ó. Aqui a gente vai ter bolo, né, e do outro lado a quantidade aqui, ó, de queijo. Então, com um bolo, eu preciso, né, para me fazer um bolo, então eu tenho a grandeza bolo e queijo. Para mim fazer um bolo, eu preciso de 100 gramas de queijo ralado. Então, um bolo, 100 gramas de queijo ralado. E 3 bolos? Quantas gramas de queijo ralado eu vou precisar? De x. Aí a gente vai multiplicar cruzado. Então, ó, 3 vezes 100, né, a gente vai obter aqui, vamos colocar o resultado aqui, ó, vamos terminar ela aqui em cima aqui, ó. Então a gente vai ter esse, ó, 3 vezes 100, a gente vai obter 300. Então aqui vai ficar 300, que é igual a 1 vezes x, 1x. Todo número que multiplica por uma letra cai dividindo. Então, ó, x que é igual a 300, né, dividido por 1. Então eu vou precisar, né, exatamente, ó, de 300 gramas, né, de queijo para mim fazer, né, uma quantidade de bolo que eu vou utilizar 9 ovos. Que na verdade a gente descobriu o bolo para a gente, né, saber aqui a quantidade de bolo e saber também a quantidade de queijo aí que o exercício pediu. Então esse é o procedimento. Segunda semana ele vai trazer o conteúdo aqui da fração pela
quantidade, né, de um número qualquer. Então, por exemplo, aqui, quando você tem uma fração e você quer saber quanto que aquela fração representa de uma determinada quantidade. Então, a gente vai multiplicar. Então, aqui deu alguns exemplos, né? Quanto que é? 2 terços de 24. Então, aí você pega o 24, multiplica por 2 e divide por 3. A gente vai obter, né, 16. Aqui, quanto que é 1 terço de 12? Então, a gente vai multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador, né, e dividir. Aí você coloca o resultado e divide. Aí você chega na resposta. Tá? Eu prefiro colocar em forma de fração. Por exemplo, colocar em forma de fração e multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Vamos fazer os exercícios aqui agora. O primeiro, para vocês entenderem. Ó, Gabriela tem que escolher 3/5 de 15 maçãs. Quantas maçãs Gabriela, né, irá escolher? Então, quanto que é aqui? 2/5, né? 2/5 de 15 maçãs. Então aí eu vou colocar o 15 aqui, a gente vai colocar ele em forma de fração também. Vamos colocar 1 aqui embaixo. 15 dividido por 1 é 15, vai dar ele mesmo. E aí na multiplicação a gente vai multiplicar o numerador com o numerador. Então, ou seja, multiplicar esse com esse, né, vezes, e esse aqui com esse daqui. Então a gente vai fazer isso, né? E aí fazendo isso aí a gente vai dividir. Então, por exemplo, aqui, 2 vezes 15, a gente vai obter 30. Dividido por 1 vez, 5 vezes 1, a gente vai obter 5. Quanto que dá, então, 30 dividido por 5? 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, ou seja, Gabriela, né, irá escolher 6 maçãs. Segundo agora, Pedro tem 144 figurinhas para colar em um álbum de futebol. 1 terço delas são repetidas. Quantas são inéditas? Então, como que a gente vai fazer, né, esse cálculo aí? A gente vai pegar aqui o mesmo procedimento. 1 terço, né, de 144. Então, vamos colocar aqui 1 terço de 144. Quanto que vai dar? Então, vamos colocar o 144 em forma de fração aqui. A gente vai multiplicar. Então, numerador com numerador. Então, você vai multiplicar aqui. E denominador com denominador, fazer a multiplicação e dividir. Então, aqui, 1 vezes 144, eu vou obter 144. Dividido, né, 3 vezes 1, a gente vai obter 3. Então, aqui agora eu vou fazer a divisão. 144, né, dividido por 3. Quanto que dá 144 dividido por 3? Vamos fazer ela aqui em cima, essa conta aí. Então, 144 dividido por 3. A gente vai pegar o 14. Que número que eu vou multiplicar por 3, né, que vai dar próximo ou igual a 14? 4. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, aqui vai ficar, a gente vai fazer uma subtração. 4 menos 2 vai dar 2. 1 menos 1, 0. Eu abaixo agora o 24. Que número que eu vou multiplicar? Que é 4, né? 24. Abaixou o 4 lá, ficou 24. Que número agora que eu vou multiplicar por 3 vai dar próximo ou igual a 24? Então, a gente vai multiplicar o 8. Então, 8 vezes 3 vai dar 24. E aí eu já termino aqui, né, a minha divisão. Então, aqui deu 48. Então, o resultado aqui, a gente vai ter 48. Então, 48 vai ser a quantidade, né, de figurinhas repetidas. Então, Pedro tem 144 figurinhas para colar em seu álbum de futebol. E 1 terço delas são repetidas. Então, eu não posso esquecer que essa quantidade que a gente achou aqui são de figurinhas repetidas. Agora, tem um outro procedimento. Ele não pergunta aqui qual que é a quantidade de figurinha repetida. Ele pergunta quais são inéditas. Então, como que a gente vai fazer? Subtrair. Então, a gente vai pegar aqui 144 menos 48. Aí, o resultado aqui que vai ser, né, as figurinhas inéditas, que é o que o exercício pediu. Então, a gente vai fazer agora uma subtração aqui. Então, aqui vai ficar 14. Né? 14 menos 8, a gente vai obter 6. Aqui ficou valendo 3. E aqui emprestou 1 para cá, ficou valendo nada, 0. Né? Então, aqui ficou valendo agora 13, porque esse aqui emprestou 1 para cá. Porque aqui tinha emprestado 1 para o 4, estava valendo 3. Aí 3 é menor que 4. Então pegou um emprestado do 1, aqui ficou 0 e aqui ficou valendo 13. Agora a gente vai fazer aí, quanto que dá
13 menos 4, a gente vai obter 9. 13 menos 4, 9. Então, 96. Então, a resposta aqui agora, ó, 96 figurinhas são inéditas, né? É a resposta desse exercício aí, ó. Então, 96 figurinha é inédita, que é a resposta do exercício 2. E no terceiro agora, exercício, um pacote de arroz tem 5 kg. Para um churrasco serão preparados 2/5 desse pacote. Quantos quilogramas de arroz serão utilizados? Então a gente tem aqui, ó, 5 kg. Quanto que é 5, né, vezes 3/5? Então 3/5 aqui, ó. Quanto que é? Aqui a gente vai colocar 1. Aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui e fazer a multiplicação. Ó. Esse multiplica com esse multiplica com esse, né? E aí eu acho a divisão, aí eu vou conseguir chegar no valor aí que pediu. Então, ó, 3 vezes 5, a gente vai obter aqui 15. Então, 3 vezes 5, 15, dividido por 1 vezes 5, 5. 15 dividido por 5, a gente vai obter 3. Como aqui é quilo, então é 3 quilos aqui, ó. Então, para esse churrasco aí, né, foi utilizado aí 3 quilos de arroz, que é a resposta do terceiro. Próximo exercício, 4. Para as festas juninas foram feitas 5 dúzias de salgadinho. Já venderam 3/10 do salgadinho. Quantos salgadinhos foram vendidos? Então, primeiro aqui está em dúzia. Eu tenho que calcular. Vamos passar aqui essa dúzia para unidade. Então, por exemplo, uma dúzia equivale, né, a 12. E 5 dúzias, quanto que vai equivaler? Você pode jogar na regrinha de 3. Ó. Aqui a gente vai estar falando de dúzia. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Então aqui, ó, a gente vai estar falando de dúzia. Então vamos colocar aqui, ó, dúzia, né? E aqui a gente vai estar falando, ó, de números, por exemplo, o valor. Vamos colocar aqui o valor de cada dúzia. Então uma dúzia equivale a 12. E 5 dúzia? Quanto que equivale aqui a x? Aí eu multiplico cruzado, né? 5 vezes 12, a gente vai obter 12, ó, vezes 5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5, que foi 60. Então a gente vai obter 60. E 60 aqui é a quantidade, né, de salgadinhos, né, que foram feitas. Só que desses 60 foram vendidos 3/10. Aí ele quer saber quanto que é 3/10 de 60, que 3/10 de 5 dúzias. Então, como que a gente vai fazer? 3/10 de 60. Quanto que vai dar? A gente coloca 1 aqui para trabalhar com fração. E aí, aqui você vai multiplicar esse aqui, o numerador com o numerador, denominador com o denominador, e divide ela. Então aqui a gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó. E aí a gente vai obter o resultado, ó. 3 vezes 60 vai dar igual, né, a 180. Dividido por 10 vezes 1 vai ser 10. Aqui basta eu cortar o zero aqui, ó. Então vai ficar igual a 18. Então a resposta aqui, ó, né, quantos salgadinhos foram vendidos? Foram vendidos, né, 18 salgadinhos. E é isso daí. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.